Bem-vindos, voadores e voadoras, aqui é MDev, e bem-vindos ao último vídeo, a princípio da nossa série de introdução a JavaScript / TypeScript. Hoje falaremos um pouquinho sobre as diferenças do TypeScript em relação ao JavaScript. Então, a primeira coisa é o que é o TypeScript, né? O que diferencia ele do JavaScript? Ele é diferenciado porque o TypeScript é um superset do JavaScript. A principal mudança é tipagem. A gente consegue definir o tipo de cada variável, tá? de cada coisa. Isso faz ela ter suas peculiaridades, embora ela é baseada no JavaScript, tá? Tanto que ela roda em JavaScript, então, por exemplo, se eu abrir aqui meu projeto, tá? Do bot-score paralela, mas enfim, o projeto em TypeScript, para ele rodar, ele vai compilar, vai converter todos os arquivos de TypeScript para JavaScript para ser rodado. A gente tem algumas ferramentas, como que eu vou estar usando, que é o TSX, tá? Tanto que eu instalei o TSX, que eles conseguem rodar o TypeScript em tempo real, tá? Tu consegue fazer essas coisas, mas ele ainda assim vai estar convertendo, só não percebe. Então, a primeira coisa que a gente vai ver de diferença é a declaração de variável e os tipos. Então vamos para a nossa primeira parte, né, que vai ser a declaração de variável com tipo. Assim a gente declara a variável normal no JavaScript. E o que acontece? A gente vai, como a gente declara com tipo, né, no TypeScript, a gente vai colocar const texto 2, dois pontos, e a gente vai colocar o tipo. Nesse caso vai ser string, e a gente vai colocar igual, né, recebe, por exemplo, número. Então, vai dar erro. Por quê? Mesmo que a gente não especifique o tipo, quando a gente atribui um valor, o TypeScript vai entender. Essa variável vai ser só desse tipo, sabe? Se eu não falei nada para ele vai entender que é só daquele tipo a variável e a gente não consegue atribuir número em string, não sem converter, né? Então, ele não vai deixar. Se a gente colocasse os tipos corretamente, vai ser number, texto, string, o tipo como um boolean vai ser boolean, e pessoa vai ser um objeto, tá? Tanto que se eu colocar aqui texto, ele consegue tranquilamente. Só que às vezes a gente tem uns casos que, por exemplo, a gente começa a variável com um let, sei lá, let escolha, e não coloca nada, né? Dá pra ver que até ele coloca que não tem tipo, né? Depois eu posso usar escolha igual a, sei lá, oi. Né? O que acontece? Ele está dizendo que escolha é N porque eu não declarei nenhum tipo, né? Mas no meu caso eu quero que escolha depois atribua o valor de string. Então eu vou colocar string. Ele vai permitir, tá, tranquilamente, não ter nada, né? Não ter nada vazio. Mas dependendo do caso, a gente precisa esclarecer que pode ser que fique vazio. Como é que a gente faz isso? A gente coloca como undefined, tá? Por quê? Undefined é nada, entendeu? É nada, literalmente nada, não está definido. A variável existe, mas não tem nada definido para ela, né? Não confundem com o null, o null é diferente, tá? Tanto que se vocês verem que se eu atribuir null, essa variável vai dar erro, porque null não é possível ser colocado em string ou undefined. O null, né, tu pode colocar quantos tipos tu quiser aqui, tá? Então vamos colocar mais um. Null, tá? Daí agora permite, porque null também é um tipo, tá? Isso é importante entender. Geralmente a gente vai acabar colocando, por exemplo, string null, dependendo se a gente está esperando retorno de alguma coisa, porque null realmente é usado muito, né, e pode sempre ser. Né? Então, a gente tem essa peculiaridade, né? A gente separa bem, o TypeScript separa bem, né, os tipos. É importante a gente seguir, eles arriscam. Então, vamos para o nosso próximo tópico. Vamos para o nosso segundo tópico, né, que é o try-catch, que a gente vai estar usando o N, tá? E vocês precisam entender, porque a gente usa muito try-catch mesmo, né, para ver qualquer erro, né, capturar erro. E a gente precisa entender que o erro, tá,
é sempre importante a gente entender como N. Por quê? Porque o erro, tu não sabe o que vai ser. Pode ser um erro de fetch HTML, pode ser um erro de atribuição de tipo, pode ser qualquer coisa. Tu não tem como saber, sabe? Então, tu consegue, por exemplo, dar um console.error, tá? Tranquilamente, tu consegue, mas nem sempre isso aí vai ser útil. Às vezes vai querer dar error.stack, né? Dependendo do caso. Se tu colocar erro.stack e não colocar erro, no meu caso aqui, ele não vai falhar. Mas se tu estiver utilizando um TypeScript bem rigoroso, tá? Porque tu tem níveis de TypeScript, isso é importante também ser dito ao longo do vídeo, que ele não vai permitir, né? O que a gente está usando na série de bot Discord, ele é estrito. Se eu não colocar o erro N, ele não vai me deixar, ele vai dar erro fazendo isso, entendeu? Então, às vezes vai precisar, às vezes não vai precisar, né? Dependendo do tipo de restrição que tu colocou o TypeScript, né? Para ele verificar. Mas, por padrão, é interessante tu colocar nas variáveis que tu quer que possa ser qualquer coisa, né? Que tu não tem um tipo definido, que tu espera receber diversas coisas, que o teu erro, né? Erro seja N, né? E assim como essas outras variáveis. É bem rapidinho esse tópico. Vamos pro próximo. Então vamos para o nosso terceiro tópico, que é o S-type, tá? Então, por exemplo, eu vou ter uma constante de dado que o tipo vai ser desconhecido, literalmente. Eu vou atribuir uma string 42 e daí eu vou fazer o quê? Const texto igual a dado as string. O que isso aqui faz? Ele diz assim, ó, eu não sei, tá, o que é o dado, porque ele é de tipo desconhecido. Mas eu digo assim, ó, pode confiar, né, pro compilador, então é meio confia em mim, né, confia no programador que configurou isso, que tu pode usar o dado como string, tá? Então, ele vai fazer esse texto e ele vai transformar em string. Não, ele não vai transformar literalmente, mas ele vai usar a constante dado como string dentro de texto, tá? Então, tu consegue chamar essa propriedade de string, mas se ele for outra coisa, talvez dê alguns conflitos, né? Então tem que ter muito cuidado ao usar o as. E a gente tem aqui embaixo const número igual a dado as number. Então considere que dado é número, né? E como ele literalmente não está trocando tipo, não é como ele converte o tipo, acontecem umas coisas estranhas. Então, por exemplo, quando eu rodar o programa, o que vai acontecer é o seguinte: o texto 42, né, como está aqui, e número mais 15, 27. Ok, aparentemente, então ele está lidando como número. Pois é. Mas olha o que acontece se eu usar mais, que também é usado para concatenar string, né? Olha como é que fica. Ele vai ficar 4215, porque no fundo ele é uma string, afinal, aqui é uma string. Ele está dizendo que tu pode ser usado como número e tu pode manipular como número. Mas quando tu usa uma propriedade, um mais, né, que tu usa para concatenar as strings, ele gera essa coisa meio estranha, né, de certa forma, né? Que é 4215, ele literalmente pega uma string e concatena com outra string. Ele não faz a operação de soma, mesmo eu dizendo que é para ser usado como número. Então, em alguns casos esse SES ajuda, em outros ele complica. Tem que ter muito cuidado ao utilizar. Dito isso, vamos para o nosso próximo tópico. Nosso próximo tópico, tá? Que é como que a gente verifica o tipo, né, da variável. Nesse caso, tá? A gente vai estar usando o instance of type of, tá? Que eles têm suas peculiaridades, tá? A primeira peculiaridade vocês podem estar vendo que eu estou usando string com S maiúsculo e number com N maiúsculo e boolean com B maiúsculo, que é porque é o seguinte, eu vou estar aderindo ao objeto, tá? Não
o tipo primitivo, mas o objeto. Então, o objeto boolean, o objeto number, o objeto string, e não seu tipo primitivo, tá? E, né, a gente pode ver aqui na texto 2 que dando erro no instance-of. Por quê? Porque o instance-of só pode verificar variáveis que tem o tipo n, que é qualquer, ou um objeto, tá? Então, por exemplo, né, então por isso dá erro. Se eu mudar aqui para string ou n, tá? Vocês podem esperar, né, que como que todos aqui são objetos, né, exceto o texto 2, né, que o console log de todos vai ser instance off. Né? Então eu fiz aqui o teste aqui, né? Então olha aqui o que vai acontecer. Todos foram type off. Por quê? Porque mesmo que tu coloque aqui como o objeto string, né, para ser objeto string, se tu passar uma string primitiva, ele vai usar como string primitiva. Então todos esses aqui funcionam por causa disso. O verdadeiro tipo, tá, do texto, do número e do valor, na verdade são os tipos primitivos. Ele só vai ir para o instance of realmente se for objeto. Então se eu usar new string, né, assim, vocês vão ver que agora o texto vai para o instance of. Ó, e ele não vai mostrar no type of. Agora se eu colocar o S maiúsculo aqui, né, ele até nem permite exatamente, né? Porque, né, não faz muito sentido, porque daí tem que usar o instance of. Então, né, então, por exemplo, se eu também, a mesma coisa que para o número, eu tenho que colocar new number, né, 19, porque daí sim, né, eu vou estar criando o objeto número, o objeto string, o objeto boolean, né, então daí vocês podem ver que agora acontece aqui, agora os valores do texto, do número e do valor, agora sim eles são do instance of, porque eles são objeto, né? Agora de verdade são objeto. Né? Então a gente tem essa peculiaridade aí, né? Que mesmo que tu tipe como tipo objeto, mas tu passe um tipo primitivo, ele vai ainda considerar como primitivo, né? Mesmo que não seja exatamente o tipo que tu colocou. Né? Então, peculiaridades do TypeScript. Sobre instance of e type of é isso, vamos para o próximo tópico. Então, agora, o tópico nosso interface, bem rapidinho, que é que tu consegue criar um objeto com os seus atributos são tipados, né? Uma tipagem de atributos. Porque se tu criar só um objeto, né, normal, então const, colocar aqui, sei lá, trabalhador, e tu colocar tipo object aqui, pode criar qualquer coisa, então pode colocar nome, e vai ser, e tu pode colocar literalmente um número, porque tu não tá tipando nada. Porém, quando tu usa o interface, né, ele tem justamente esse propósito para te tipar os atributos de um objeto. Né? Então, pode ver que o nome ele só vai ser até string, né? A idade só vai ser um número. Se ele trabalha ou não, você vai ser booleano. Se eu mudar a idade, por exemplo, em string, vocês vão ver que dá erro, né? Aqui no, porque tu está tentando atribuir um número para uma string. Então é basicamente por isso que o interface serve, para quando tu precisa criar um objeto, e tu precisa que esse objeto tu tipe os atributos, né? Bem rapidinho, é isso, vamos pro próximo tópico. Então vamos para o nosso próximo tópico, tá? Que é as funções, né, com tipagem, né, para entender como elas funcionam. Enfim, né, tu tem a função e cada atributo, né, da função, né, cada parâmetro, né, tu consegue colocar um tipo próprio, tá? E também tu consegue colocar o tipo do retorno da função, né? Então tu coloca os parênteses para os parâmetros, dois pontos, o tipo, né? E abre as chaves, né? Então, o que acontece? Primeiro que o parâmetro que volta tem que ser, né? Tem que ser retornável aqui, né? Então, senão vai dar erro. Tu pode ter algumas funções que voltam void, né? Tu pode, que não volta nada. Tu pode atribuir eles uma variável, tá? Mas a variável vai ser undefined, como eu vou mostrar.
Tu pode ter parâmetros opcionais, né? Então, com mensagem, né? Que é opcional. Né? E a gente também pode ter uma função que retorna dois tipos diferentes. O que acontece, tá? Se eu, por exemplo, tirar isso aqui, ele vai dar erro, né? Então, porque eu tenho dois tipos de retorno, mas na verdade só pode retornar um deles. Se eu tirar totalmente esse código, vocês vão ver que ele vai dar erro, né? Porque não tem tipo, né? Do mesmo jeito, só deixar um, então não é porque tem mais de um, não. É só porque não tem nenhum retorno que cumpra essa função. Então, tudo que tu colocar aqui, é obrigatório ter pelo menos um retorno, entendeu? Dentro aqui da função que eu possa retornar esse tipo. O que acontece é o seguinte, se tu também não coloca nenhum tipo, tá? Ele sabe os tipos que voltam, sabe? Então, não é exatamente essencial, tá? Necessariamente. Então, tu pode ver aqui que volta, né? Desculpa que eu também usei number, né? Tem que ser number. Vocês podem ver que dá erro, né? Porque tem uma chance de voltar null, né? Então, tu não necessariamente precisa, né, colocar o tipo aqui, mas ajuda. E dependendo do caso, talvez eu não reconheça tão bem, né? Porque, enfim. Então, se eu rodar esse código, vocês vão ver o seguinte. Vai dar a soma, né? Normalzinho. Vai dar mensagem, né? Como eu mostrei aqui o console log da mensagem 2, ó, vai dar undefined. Porque retorna void, não retorna nada para a variável, né? Não tem como, né? Aqui, né, as outras coisas, né, com atributo com parâmetro opcional. E, né, eu até podia colocar, né, um console log aqui do retorno, né, para mostrar para vocês melhor. Então, deixa eu rodar de novo. E o retorno vai ser null porque 9 não é maior que 10, né? 9 é menor que 10. Então, vamos para o nosso último tópico, que é promise. Vamos para a promise, que eu tinha falado um pouquinho sobre ela no tipo de JavaScript, no vídeo, né, de JavaScript, mas eu falei muito básico dela. Então, o que é uma promise? Tá? Uma promise é quando tem uma função, tá? Que ela retorna algum resultado. Então, o tipo vai ser promise, tá? E o... Então, pode ver aqui que é promise e número, porque pode... Se resolver, falta o número, senão volta uma mensagem de erro. Isso tem uma outra coisa da promise. Uma promise é... Pensa, digamos, numa promessa, tá? Então, a promessa pode ser resolvida e vai dar certo, ou seja, vai ser o tipo que está aqui. Ou a promise pode não ser resolvida, né, que vai ser no caso reject, né, resolve, né, resolve para resolvida, reject para rejeitada. E daí ele pode voltar o que quiser, afinal deu erro, né? E, né, ela pode levar um tempo para ser executada, ela não precisa ser instantânea, né? Então, nesse caso aqui no set timeout, né, justamente por causa disso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um ponto .den e um ponto .cat. Então, a gente já explica também o ponto .den e o ponto .cat. O ponto .den é quando uma promise volta verdadeira, tá? Ele vai executar o ponto .den, que é pega, faz a função e daí depois é quase um await, só que um pouquinho um pouquinho diferente. E daí depois tu pega o resultado, que é n, né, no caso do número, e imprime console log sucesso e o número. E o ponto .cat é quase uma coisa que o cat, só que o ponto .cat é local, é só para aquela função, né, que está sendo executada. E ele vai pegar o erro e vai dar um console erro, né, com um erro que vai ser isso aqui, né, um número muito baixo. O erro não é tipado, né, o erro pode ser qualquer coisa, porém aqui tem que ser realmente tipado. Então, por exemplo, se eu colocar string, vocês vão ver que vai dar erro porque eu estou voltando um número e não uma string. Tá? Será que eu tenho alguma coisa que eu não podia ter deletado aqui?
Tem umas chaves aqui. E daí a gente também tem essa aqui que é executar uma busca, né, que ele vai buscar aqui o número, só que ele também vai estar usando um try catch, e vocês vão ver que ele vai fazer um pouquinho diferente, ó. Porque acontece o seguinte, quando ele executar a busca, tá, ele vai tentar, né, try catch, né, a gente já viu, tenta pegar o resultado de await número e faz o console log disso. Porém, se for rejeitada a promise, né, se digamos assim, a promessa foi rejeitada, não conseguiu resolver ela, né, não conseguiu cumprir a promessa, vai mandar um erro e ele vai pegar o erro, né, senão ele só vai mandar. Então vamos rodar esse código, né, tá math.run, então é meio aleatório. Então a gente tem o quê? O primeiro deu erro, porque foi um número baixo. O segundo já não deu erro, porque escolheu o número 3, né? Então o resultado realmente é assim. Vamos tentar, né, executar mais vezes. Ó, agora aqui deu sucesso. Essa aqui deu sucesso. Ó, vocês podem ver quando deu sucesso. Só executa depois de resolver isso aqui. E deu o erro, né, de aqui, né, que foi um número muito baixo. Então assim a gente conclui com o vídeo de hoje, né? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor a diferença de JavaScript para TypeScript, como tipar, como também um pouquinho mais sobre a Promise. A Promise é bem chatinha de entender, tal que realmente é. Então eu agradeço, eu acho realmente que não vai ter mais um vídeo dessa série, talvez futuramente, se eu vejo que precisa de mais alguma coisa, né, algum complemento, eu adicione alguma coisa. Mas se não, vai ser só esses dois vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.